Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao canal Nonato Alves para resolver mais algumas questões da Lei de Organização Judiciária. Pessoal, semana decisiva, né? Semana começando aí após o simulado pelo curso, né? Do Estratégia Concursos. Você que fez aquele simulado, viu aquela prova de lógica e achou difícil. Pessoal, seguinte, aquela prova ali fora da realidade, tá? Um nível altíssimo, um nível super alto mesmo, certo? Não se preocupe se você não acertou nenhuma questão. Nós não vemos aquele nível de prova ali nem em concurso para magistratura, né? Eles realizam provas, por exemplo, o CESP, que realizou a prova de 2018 para a magistratura, perguntou quais eram os cargos diretivos, né? Aquela prova de ontem veio com um nível de prova bastante alto e cobrando assuntos que geralmente não são cobrados em prova. O próprio professor falou que se você não acertou nenhuma questão, não tem problema, tá? Mesma coisa que eu tenho para dizer aqui para você. Esta semana, pessoal, semana de revisão, tá? Semana de muita resolução de exercícios, semana decisiva, como disse minha grande colega Natália Bessa, certo? Olha só. Pegue a loja e leia aqueles artigos que você tem menos afinidade. Se você já está acertando a parte de eleição, de cargos diretivos, juiz de paz, se todos esses assuntos para você já são assuntos bobos, como já começou a ficar quando você começa a estudar muito determinados assuntos, passe para agora os artigos que você não tem afinidade, aqueles artigos que você tem errado questões, certo? Na hora de resolver. Tudo bem? Esta semana é a semana que nós enfrentaremos aí o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 2019, tá? Perspectiva é de que haja um número de nomeações bastante interessante, tá, pessoal? E vamos com fé, pegue aquilo que você aprendeu, certo? Revise esta semana, se possível, obviamente não tem como revisar tudo, revise os pontos mais importantes e vá para a prova. Não vá com aquele peso, certo? O que eu tenho que passar, eu tenho que fazer uma nota alta. Se você for muito preocupado, com muita pressão na cabeça, pode ser que você fique nervoso na hora da prova e acabe não obtendo todo o seu desempenho que você teve durante a preparação. E pode ser que lá na prova dê algum branco por conta desse nervosismo, tá bem? Então vá tranquilo, vá fazer o que você aprendeu, certo, a fazer, que foi estudou bem a lógica, você leu a lógica, você tem capacidade, você tem potencial de enfrentar essa prova de frente a frente, ok? Vamos lá, vamos para a questão de número 18, certo? Nós tínhamos feito questões anteriores e agora nós vamos fazer mais algumas questões e no final eu dou o recado para todos vocês para fechar, porque este é o nosso último vídeo da nossa série de vídeos antes do concurso do TJ Ceará, certo? Olha só. Questão 18. A distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e à respectiva população, devendo o Tribunal de Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de habitantes tenham pelo menos unidades judiciárias. Então, você vai marcar aí a alternativa que preenche corretamente essas lacunas. Questãozinha bastante simples, mas é esse tipo de questão que você pode enfrentar na sua prova, principalmente pela FGV, que adora essa parte de questões com lacunas, tá ok? Vai lá. Bom, espero que tenha dado tempo você resolver. Olha só. A distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e a respectiva população. Isso aqui a lei de organização está distribuindo, certo? Os serviços, tá ok? Para que não haja concentração, devendo o Tribunal de Justiça zelar para que todas as comarcas que contem com mais de 50 mil habitantes tenham pelo menos 2 unidades judiciárias, opção E, tá? Tá, pessoal? Olha só, opçãozinha E, nós vamos ver aqui o fundamento da nossa questão, artigo 8º, são 50 mil habitantes, tenham pelo menos 2 unidades judiciárias. Quando você lê essa questão, tá, pessoal? Tente aproveitar as informações dela, por exemplo, aqui, ó, a distribuição das varas e o número de juízes serão proporcionais à efetiva demanda judicial e à respectiva população,
certo? Devendo qual órgão? O Tribunal de Justiça. Então, essa informação aqui é muito importante, porque se o examinador troca, a questão já pode ficar errada. Então, tente aproveitar até o caput da questão. Quem faz isso é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele zela para que todas as comarcas contem com mais de 50 mil habitantes e tenham pelo menos 2 unidades judiciárias, certo? Então, aproveite essas informações que são colocadas nas questões e você pode levar esse conhecimento para a prova, tá ok? Então, tá aqui, o nosso fundamento é a questão de número, aliás, o artigo de número 8º, certo? O artigo 8º da nossa Lei de Organização Judiciária, dê uma relida nesse assunto, porque ele pode estar assim na sua prova. Vamos para a próxima questão. Olha só, questão de número 19, mais uma questão inédita, certo? Aqui ele pede para marcar a incorreta, tá, pessoal? Muito cuidado lá na emoção da prova, certo? Com isso aqui, tá, pessoal? Muito cuidado com isso aqui. Pede para marcar a questão incorreta, certo? É muito fácil você errar alguma questão, porque quando você olha para ela, você procura a correta, né? Automaticamente você procura a correta, mas muito cuidado com isso na hora da prova. Opção A. O território do estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário Estadual, divide-se em comarcas sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários. Opção B. As comarcas do interior do estado serão agrupadas em zonas judiciárias. Opção C. Ao Poder Judiciário do estado do Ceará é assegurada autonomia administrativa e financeira. Opção D. As comarcas classificam-se em 3 entrâncias, denominadas em inicial, intermediária e final. Opção E. Todas as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, todas dotadas de juízes auxiliares com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação do presidente do Tribunal de Justiça. E aí, qual opção você marcaria? Olha só, vou dar um tempo para você resolver e no retorno a gente volta com o gabarito. Olha só. Bom, questãozinha bastante simples, tá, pessoal? A alternativa que contém erro é a opção E, tá, pessoal? Todas as comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias. Todas as comarcas, vírgula, né, pessoal? Não são todas as comarcas, né? Com exceção da comarca de Fortaleza. Se você parasse para perceber, você dá uma olhada nessa opção aqui, ó. As comarcas do interior do estado serão agrupadas em zonas judiciárias. Olha só, essa opção aqui estava correta. Essa questão aqui diz uma coisa e essa aqui diz outra, tá? Então, uma das duas era o gabarito, certo? Então, se essa estava certa, automaticamente esta aqui é errada, porque a comarca de Fortaleza não pertence a nenhuma das 14 zonas hoje presentes no estado do Ceará. Então, você pode aproveitar essas informações, ó, que o território do estado do Ceará, para fins de administração do Poder Judiciário, divide-se em comarcas vinculadas, né? Comarcas sedes, perdão, vinculadas e distritos judiciários. Isso aqui a gente viu bastante, né, durante aqui o andamento das nossas resoluções de questões. Tá certo? As comarcas do interior do estado serão agrupadas em zonas judiciárias. Olha aqui, ele deixou bem claro, olha, do interior do estado. Fortaleza está no interior do estado? Não, Fortaleza é a capital do estado do Ceará, certo? Então, não conta com Fortaleza, a opção está correta, certo? A opção B também está correta. Ao Poder Judiciário do estado do Ceará é assegurada a autonomia administrativa? Com certeza, né, pessoal? Possui autonomia administrativa, financeira, possui também autogoverno, certo? Então, a opção C está corretíssima, ok? Possui ali também a iniciativa da elaboração da sua proposta orçamentária, certo? Opção D, as comarcas classificam-se em 3 entrâncias, denominadas primeira, segunda e terceira. Será, pessoal? Olha, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Aqui é inicial, intermediária e final, tá? Não caia nesse conto do vigário dizendo que é primeira, segunda e terceira, tá ok? Então vamos para frente, questãozinha de número, tá aqui o fundamento, certo? Artigo 9º, a exceção da comarca de Fortaleza, olha só, a exceção da comarca de Fortaleza, isso aqui é muito importante, parece que eu estou vendo em prova. As comarcas serão agrupadas em zonas judiciárias, na forma do anexo 2º desta lei, todas dotadas de juízes auxiliares,
certo? Com jurisdição no território respectivo, cuja atuação dependerá de prévia designação da presidência, certo? A designação é feita pelo presidente do Tribunal de Justiça, certo? A designação desses juízes auxiliares do interior do estado, pessoal, é feita pelo presidente do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, a designação desses juízes auxiliares é feita pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Fizemos a questão de número 18, fizemos a questão de número 19 e agora vamos para a nossa questão de número 20, tá ok? Uma questãozinha inédita para que você faça o julgamento e no retorno eu volto com o gabarito. Mas antes, claro, eu vou ler com você aqui. O Tribunal de Justiça, por deliberação do seu órgão especial, órgãozinho muito importante aí que você tem que estar afiado nele, certo? Leia hoje, se possível, as informações a respeito do órgão especial, tá? Observados aspectos como demanda e a disponibilidade de recursos humanos e materiais, determinará a reunião de todos os acervos processuais para tramitação na comarca sede. Cuidado com essa informação, fique atenta a ela. Assegurando, neste caso, que o protocolo de petições e documentos, bem como atendimento ao público, expedição de certidões, possam ser feitos tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. Vou dar um tempo para você resolver essa questão. Como sempre, na volta a gente retorna com o gabarito. Vai lá. Bom, pessoal, e aí? O que você marcou nessa questão? Será que ela está correta? Será que ela está incorreta? Será que tem alguma informação que foi trocada aí? Pessoal, olha só, não tem nada trocado, tá? Tribunal de Justiça, por deliberação do seu órgão especial. Quantas informações importantes nós temos numa única questão? Essa é uma das questões mais ricas que nós trouxemos aqui nessa resolução de exercícios. O Tribunal de Justiça, então já diz o órgão, ó, o Tribunal de Justiça não é a Corregedoria, é o TJ. Questões administrativas, tá, pessoal? Já pense direto, Tribunal de Justiça, certo? Em maioria, certo? Questões administrativas, o órgão especial também trata de questões judiciais e administrativas, então fique atento a essas informações. O Tribunal de Justiça, por deliberação de seu órgão especial, observados aspectos como demanda, disponibilidade de recursos humanos e materiais, determinará a reunião de todos os acervos processuais para a tramitação na comarca sede, certo? Então, essas informações, olha só, reunião de todos os acervos processuais para tramitar na comarca sede, ok? Então, a tramitação dos processos será na comarca sede, assegurando a quem? Aos jurisdicionados, certo? Neste caso, que o protocolo de petições, ou seja, você vai entrar com a petição, você vai protocolar, a primeira vez você vai lá protocolar, colocar um selinho lá no seu processo físico, certo? Colocar uma numeração, um código de barras, isso é protocolar a sua petição, é dar entrada no judiciário, certo? Então, assegurando neste caso que o protocolo de petições, documentos, bem como atendimento ao público, expedição de certidões, olha só quantas informações, pessoal, muito importante, possam ser feitos tanto na comarca sede, olha só, tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. Então, o que é que eu posso fazer na comarca sede quanto na comarca vinculada? Vai acontecer a tramitação, ela vai acontecer na comarca sede. O que é que o examinador vai fazer? Ele vai dizer que a tramitação ocorre na comarca vinculada. E você está vendo aqui que a tramitação, quando há união de acervos processuais de comarca vinculada e comarca sede, a tramitação desse processo, o andamento, os despachos vão acontecer aonde? Na comarca sede, certo? Assegurando neste caso o que? O protocolo de petições e documentos, bem como atendimento, certo? Então vamos contando aí, protocolo de petições e documentos, o atendimento, a expedição de certidões possam ser feitos tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. A tramitação ocorre aonde? Na comarca sede. Protocolo de petições e documentos, atendimento e expedição de certidões, tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. Aqui, pessoal, o nosso artigo 12º, ou artigo 12, você aí, da forma como você preferir, certo? As comarcas vinculadas,
elas são circunscrições que correspondem aos municípios que não constituem sedes de comarca. Nonato, o que é uma comarca vinculada? É aquela que não constitui sede de comarca. Para fins do artigo 12, só isso. Integrando, enquanto nessa condição, a jurisdição de comarcas implantadas, a cujo juízo ficam afetos os respectivos serviços judiciais. Então, as comarcas vinculadas, elas são circunscrições que correspondem a municípios que não constituem sede de comarca. Então, a comarca vinculada é aquela que não constitui sede de comarca, integrando, enquanto nessa condição, a jurisdição de comarcas implantadas, certo? Que são as comarcas sedes, a cujo juízo, ele fala, enquanto nessa condição, integrando a jurisdição de comarcas implantadas. Onde é que tem uma comarca implantada? Comarca sede, a cujo juízo ficam afetos os respectivos serviços judiciais. Parágrafo 1º, ele traz essa informação muito importante, tá? É o primeiro e o terceiro, olha só. O Tribunal de Justiça, por deliberação do seu órgão especial, observados aspectos como demanda e disponibilidade de recursos humanos e materiais, determinará a reunião de todos os acervos e processuais para tramitação na comarca sede, certo? Então, quando há a reunião dos acervos, ou comarca vinculada e sede, os acervos vão ser reunidos na comarca sede, assegurando, neste caso, que o protocolo de petições e documentos, bem como o atendimento ao público, expedição de certidões, possam ser feitos, como a gente viu. Responda para mim, possam ser feitos aonde? Tanto na comarca sede, quanto na comarca vinculada. Certo, pessoal? Tanto na comarca sede, quanto na comarca vinculada. A reunião de todos os acervos processuais para a tramitação ocorre aonde? A tramitação vai ser aonde? Na comarca sede ou na comarca vinculada? Na comarca sede, tá, pessoal? Protocolo de petições, documentos, bem como atendimento ao público, expedição de certidões, tanto na comarca sede quanto na comarca vinculada. Por favor, não esqueça disso na sua prova, tá ok? Releia, se possível, esse artigo 12. Eu trouxe ainda um parágrafo muito importante para terminar aqui, que é o parágrafo 3º, tá, pessoal? Ele diz assim, ó, as audiências e ou quaisquer atos processuais que exijam comparecimento. Aqui está o segredo, olha só. Audiências e quaisquer outros atos processuais que exijam o que, pessoal? Comparecimento. Olha que palavra importante. De pessoas em juízo serão realizados obrigatoriamente na comarca vinculada, certo? Aqui está uma grande questão de prova. Muito cuidado com isso. Ele pega o parágrafo 1º, coloca as informações e troca essa informação com o parágrafo 3º, dizendo que as audiências e quaisquer atos processuais que exijam comparecimento vai ser na comarca sede, o que está incorreto. Certo, pessoal? Então, são 3 informações que você deve guardar para a sua prova. Vamos fazer uma síntese aqui dessas informações. Olha só. A reunião de todos os acervos processuais para tramitação vai ser aonde? Na sede. Protocolo de petições e documentos, bem como atendimento ao público e expedição de certidões, pode ser tanto na sede quanto na comarca vinculada. Comparecimento de pessoas em juízo, anota isso, realizados obrigatoriamente na comarca vinculada, tá? Passamos aqui por um assunto que eu gostaria muito de ter abordado com vocês, certo? Nessa resolução de questões, eu não poderia seguir em frente sem passar por esse artigo 12. No final, pessoal, eu tenho aqui alguns artigos que eu vou dizer para vocês darem uma redobrada, certo? Na atenção, para que vocês leiam mais uma vez. Se não tiverem lido, leiam esses artigos, porque eu acredito que eles são importantes pelo número de questões que nós resolvemos, ainda que não sejam questões de concurso, certo? Mas foram questões que foram abordadas aí, e eu acho interessante você dar uma atenção especial para esses artigos que eu vou deixar, que eu vou dizer para você no final, tá ok? Vamos seguir em frente, olha só. Questão de número 21, uma questãozinha mais tranquila. Questão de número 20 cansou, né, pessoal? Realmente, questão de número 20, muito cuidado com aquelas informações. Artigo 12 ali, dê uma relida, se possível até antes de fazer a sua prova, certo? Não vai fazer isso na sala de aula, né, pessoal? Né?
Faça a revisão aí antes de iniciar as provas, para que você venha estar com esse assunto fresquinho na sua cabeça. Eu julgo um assunto extremamente importante. Nossa, nem tem nem como dizer o contrário, certo? Questão de número 21, pessoal, mais uma questão inédita, tá? Trazendo para você aqui questões. Hoje nós vamos bater um papo, certo, pessoal? Hoje nós vamos tirar esse peso, certo, de preparação, porque nós estamos em reta final. Não é bom você ficar muito bitolado, então hoje fique tranquilo, certo? Essa semana faça a sua revisão, beba muita água, se possível pratique exercício físico. Eu pratico exercício físico diariamente, tanto na academia como em casa. Bebo bastante água, certo? Gosto muito de correr, gosto de me manter em movimento, certo? Fazendo sempre exercício, porque isso tira a ansiedade, tira estresse. É muito importante que você alie aí aos seus estudos uma atividade física, tá ok? Então vamos lá para a questão de número 21. Olha só, a Corregedoria Geral da Justiça, então onde você já tira essa informação aqui, ó, a Corregedoria Geral da Justiça. Essa informação você já pode resolver outra questão, possivelmente em prova, com essa informação. A Corregedoria Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo a cada tantos dias, para a realização de audiências e ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional. Isso aqui foi uma questão que a gente viu bastante, tanto no nosso curso quanto aqui resolvendo as questões no YouTube, certo? Eu também vi essas questões aí em outros simulados, vi essa questão, aliás, em cursos que foram lançados para o TJ Ceará, uma questãozinha que foi repetida por quase todo mundo, certo? Eu acredito que todo mundo saiba essa informação. Se cair em prova é aquele tipo de questão que, presta atenção, ninguém erraria, certo? Ninguém, nem você, tá ok? Então vai lá, marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna, vai lá. Bom, pessoal, nem precisa esperar tanto assim, né? Questãozinha bastante tranquila. A nossa opção correta é a opção de número B, certo? A Corregedoria Geral da Justiça, ela zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça no mínimo a cada 15 dias, tá, pessoal? O juiz da comarca sede, ele fica responsável pela comarca sede, né? Pela comarca vinculada, ele tem que comparecer à comarca vinculada, né, a cada pelo menos 15 dias. É o que diz o nosso artigo 13º, o artigo 13. Artigo 13, olha só. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, artigo 12, né, que a gente acabou de ler, a prestação jurisdicional na comarca vinculada, presta atenção, a prestação jurisdicional, não nota que é prestação jurisdicional, é a prestação do serviço, tá, pessoal? Prestação do serviço jurisdicional ficará sob a responsabilidade de juiz titular de unidade instalada na sede, em sistema de rodízio anual. Então aqui, ó, rodízio anual, onde houver mais de uma unidade instalada, ou ainda por juiz auxiliar da respectiva zona judiciária, mediante prévia designação do Tribunal de Justiça, certo? Em quaisquer dos casos. Então vamos ler de forma corrida, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a prestação jurisdicional na comarca vinculada, ela ficará sob responsabilidade de juiz titular de unidade instalada na sede. Então aquele juiz, ele fica responsável pela sua unidade na sede e também pela comarca vinculada, em sistema de rodízio anual, onde houver mais de uma, ou ainda por o juiz auxiliar da respectiva zona judiciária. Você lembra que as zonas judiciárias possuem juízes auxiliares? Pois é, mediante prévia designação do Tribunal de Justiça em quaisquer dos casos. Agora o parágrafo único, certo? Esse 13º, que pode cair ele de forma literal, dê uma relida nesse artigo, são artigos que são muito importantes, e sem falar dos que eu vou dizer no final para você dar uma lida, certo? Porque eu também julgo muito importantes. Parágrafo único, olha só. A Corregedoria Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça no mínimo a cada 15 dias, como a gente viu lá na nossa opção B, ó, 15 dias. Tem nada de 30 dias, certo, pessoal? Absurdo, certo?
Isso aqui ninguém marcaria não, certo? Absurdo, ok? A cada 15 dias, para a realização de audiências e ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional. Quem é que faz essa fiscalização? Isso aqui é informação muito importante, você não pode deixar passar. Não leia a questão achando que, poxa, eu posso jogar o resto fora, eu vou focar só nessa parte aqui. Aí o examinador vai lá, troca Corregedoria Geral da Justiça por Tribunal de Justiça. Aí ele coloca lá na opção A, o Tribunal de Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça no mínimo a cada 15 dias. Você apressadão, você apressada, nervosa, menina que estudou bastante, mas está ali sem confiança ou está nervosa, vai lá e marca. Por quê? Porque você não prestou atenção nessa informação aqui, ó. Nessa informação aqui. Quem faz isso é a Corregedoria Geral da Justiça, certo? Não é o Tribunal de Justiça, não é o Conselho da Magistratura, não é outro órgão, não é o Pleno, não é o órgão especial. Quem faz isso, essa fiscalização de comparecimento do juiz na comarca vinculada, quem faz é a Corregedoria Geral da Justiça. Lembre disso na sua prova. Se cair essa questão, você não pode errar essa questão. Tá ok? Então lembre-se disso. A Corregedoria, mas eu não estou falando à toa, tá, pessoal? A Corregedoria Geral da Justiça é quem faz o zelamento, é quem zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça a cada 15 dias. É na comarca sede? Na comarca sede ele já está lá, pessoal, certo? É na comarca vinculada que ele tem que comparecer no mínimo a cada 15 dias. Não é no máximo, certo? Outra informação que o examinador ali poderia trocar, certo? Ele não vai ficar mexendo em várias palavras, mas ele mexe em uma ou outra para tentar alterar a literalidade da lei e tentar enganar o candidato, certo? Então tá aqui artigo 13, tão importante, né, pessoal, quanto o nosso artigo 12, certo? São questões aí que eu estou trazendo nessa reta final para que você redobre o seu cuidado, certo, nesses assuntos, ok? Vamos para a nossa questão de número 22, deixa eu ver se nós temos mais. Opa, infelizmente aqui eu mostrei o gabarito, mas não tem problema, certo, pessoal? Vamos para resolver essa questão. Eu acredito que é uma questão bem tranquila e você não erraria de qualquer forma, vendo o gabarito, deixando de ver, com certeza você vai acertar essa questão. Os distritos judiciários, que a critério do Tribunal de Justiça atendam a adequados requisitos populacionais e socioeconômicos, contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais a ser criado por resolução e um juizado de paz. A questão está errada, né, pessoal? Porque esse ofício de registro de pessoas naturais era criado por lei, né, pessoal? Questão de número 22 está incorreta. Incorreta, olha só. Questãozinha de número 22 está incorreta. Se você não sabia ou ia errar de qualquer forma, não, ia marcar que estava correta, certo? Você já sabe que está incorreta. Na minha opinião, você grava muito mais quando erra do que quando acerta. Já prestou atenção? É muito mais fácil você errar uma questão que você já acertou do que você errar uma questão que você já errou, porque fica aquele impacto emocional, né? E você acaba redobrando o cuidado naquele assunto. Então tá aí, os distritos judiciários, que são o Tribunal de Justiça, para fins de administração, não divide-se lá as comarcas não se dividem-se em comarca sede, comarca vinculada e distritos judiciários, não é verdade? Não é isso aqui que a gente está falando, ó, distritos judiciários, tá ok? Distritos judiciários, que são subdivisões das comarcas vinculadas. Nós temos a comarca sede, a comarca vinculada. Comarca vinculada, ela se divide em algumas áreas geográficas chamadas de distritos judiciários. Então, se você tentar imaginar onde é que está um distrito judiciário, ele está dentro de uma comarca vinculada. Os distritos judiciários eles são divisões geográficas, tá? Pedaços de regiões. Os distritos judiciários que, a critério do Tribunal de Justiça, atendam a adequados requisitos populacionais. Quais são os requisitos, pessoal? Populacionais, socioeconômicos, contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais. Um assunto importante que eu tenho para trazer para você:
O ofício de registro civil é de quê? É de pessoas jurídicas? É não, né, pessoal? Pois fique atento a isso. Fique atento a isso aqui, ó. Pessoas naturais. Contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais a ser criado por quem, pessoal? Pela lei, tá? Então é criado pela lei, que fique bastante claro para que você não erre essa questão, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar em outra cor aqui, ó, certo? Pela lei, ok? E um juizado de paz, ok? Então, mais uma vez, os distritos judiciários que a critério do Tribunal de Justiça, certo? Isso aqui é obrigatório? Não, é a discricionariedade do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele fala a critério do Tribunal de Justiça, quando esses distritos judiciários atenderem a adequados requisitos. Quais são eles? Requisitos populacionais e requisitos socioeconômicos, contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais e um juizado de paz, né? Juizado de paz, a gente resolveu muita questão sobre juiz de paz, tá? E você tem que reler aqueles artigos que falam, né, dessa função aí de juiz de paz. Seguindo aqui para a nossa questão de número 23, eu acabei errando a outra questão, porque eu achei que ela fosse a última, certo? Mas nós temos aqui a questão de número 23, então vamos para ela, uma questão que não é difícil, certo? A questão só é grande, eu acabei estendendo aqui no tamanho dela, mas é uma questão bem tranquila e eu não quero você errando esse assunto em prova, certo? É um assunto que a gente vê lá no começo do nosso curso de resolução de exercícios, mas que tem uma importância extremamente grande para a sua prova. Tá ok? Vamos lá para a nossa questão de número 23. Questão de número 23, inédita. Diz o seguinte: marque a opção que aponta corretamente o critério para elevação de comarca. Olha só, opção A. Da entrância intermediária para a final, então vou até marcando com você, da entrância intermediária para a final, população mínima de 250 mil habitantes e eleitorado não inferior a 50% de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 80 mil feitos. Opção B, de entrância intermediária para a final, população mínima de 300 mil habitantes, eleitorado não inferior a 40% de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação igual ou superior a 8 mil feitos. Opção C, da entrância intermediária para a final, com população mínima de 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60% de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, ou igual ou superior a 8 mil feitos. E opção D, da entrância intermediária para a final, com população mínima de 100 mil habitantes, eleitorado não inferior a 20% da população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 80 mil feitos. Aqui não tem segredo, tá, pessoal? Aqui é decoreba pura, aqui você não tem o que entender, não tem nada para entender, a não ser que seja aqui a alteração da entrância intermediária para uma final, tá? Elevando a entrância daquela comarca. Tirando isso aí, é só decoreba, tá? Se você leu esse artigo, nós vamos voltar aqui com o gabarito, mas antes resolva a questão, que ao meu ver é uma questão bastante simples e ela pode cair na sua prova. Vai lá. Bom, pessoal, espero que tenha dado tempo você resolver. Questãozinha aí bastante simples, basta decorar, certo? Questãozinha que não tem muito entendimento para você absorver. A questão simplesmente de decoreba acontece? Acontece. Você pode acertar uma questão simplesmente por ter lido a lógica? Pode. É esse tipo de questão aqui que pode estar caindo na sua prova com esse formato aqui, certo? A nossa questão correta, pessoal, aliás, a nossa opção correta é a nossa opção é a letra C, tá? Da entrância intermediária, presta atenção, não é da inicial para a intermediária, é da entrância intermediária para a final. Os critérios para a comarca, para ela chegar ao critério para um município,
ela chegar ao critério de comarca, tem lá comarca inicial, tem os critérios, né, de população, né, no mínimo 15 mil habitantes. Você viu lá essas informações no nosso curso de resolução de questões. Aqui é da entrância intermediária para a final. Olha só, população mínima para sair de uma comarca intermediária para ir para uma comarca final, tem que ter no mínimo quanto, Nonato? Olha só, população mínima de 200 mil habitantes. Pessoal, cuidado nessa informação aqui, ó. Cuidado nessa informação aqui, tá? Ó. Habitantes, não é eleitorado, é habitantes, tá ok? Então fique atento a este ponto. Da entrância intermediária para a final, população mínima de 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60%. Nós lemos a lógica, né, pessoal? E esse eleitorado aqui, ele sempre é de 60%, ok? Então tá aqui, eleitorado não inferior a 60% de sua população. Então teria que ser 60% daqui desses 200 mil, 60% desses 200 mil teriam que ser de eleitorado, tá ok? Para que seja feita a elevação de uma comarca intermediária para uma final, para uma comarca de entrância final, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual a 8 mil feitos. Então, esses números aqui e essas informações são bastante importantes, que você vê lá no comecinho do curso, lá no comecinho da loja. Lendo a loja, as primeiras informações que você tem, você dá de cara com isso aqui. Não tem muitos segredos, tá? Ele só está dizendo aqui qual o critério para levar a entrância de uma comarca, né? A comarca está crescendo, o tempo vai passando, vai nascendo mais gente, o pessoal vai tirando o título, aquele município vai se desenvolvendo, vai tomando uma proporção maior, certo? De número de habitantes e também de eleitorado. É necessário também que haja uma evolução com relação à administração por parte do judiciário, porque vai ter mais demanda. Você acha que um município pequeno vai ter mais demanda do que uma capital? Você acha que um município de 50 mil habitantes vai ter mais demanda do que um município de 200 mil habitantes? É bem possível que não, né, pessoal? Por isso aqui a nossa opção C ela está correta, certo? Da entrância intermediária para a final, a população mínima de 200 mil habitantes e eleitorado não inferior a 60% de sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8 mil feitos. Saindo de uma comarca intermediária para uma final, população mínima 200 mil habitantes, eleitorado não inferior a 60% de sua população. Média anual de casos novos, considerado o triênio anterior, 8 mil feitos, certo? Igual ou superior a 8 mil feitos. Ok, pessoal? Essa questão ela tem fundamento com base no artigo 20, inciso 2º, que diz: da entrância intermediária para a final, população 200 mil habitantes, população mínima, tá? E eleitorado também não inferior a 60%, eleitorado mínimo 60% de 200 mil, tá ok? De sua população, ou média anual de casos novos, considerado o triênio anterior ao da elevação, igual ou superior a 8 mil feitos, tá ok, pessoal? Questãozinha de número 24, tá? Para que a gente possa seguir aí adiante. Olha só voltando aqui na questão 23, você que não marcou aí, opção C, tá? Assunto importante, pessoal. Não releve, não ache, aliás, que esse assunto é um assunto besta, é um assunto que provavelmente não cai. Não fique subestimando assuntos na loja, porque de cabo a rabo a loja pode ser cobrada, tá ok? A gente trabalha em cima daquilo que vem sendo mais cobrado, mas obviamente o examinador ele tem ali a pluralidade de liberdade de fazer uma questão sobre qualquer artigo que venha a ser cobrado, qualquer artigo que esteja presente na Lei de Organização Judiciária Estadual. O pessoal chama de COJ, mas o COJ anterior dos anos 90, ele já foi parcialmente revogado. Hoje é LOG, Lei de Organização Judiciária, tem um novo nome e mesmo assim os professores ainda continuam chamando de código, certo? Vamos seguir aqui para a nossa questão de número 24, questãozinha muito interessante, que traz aqui
um arcabouço de conhecimentos para você esquentar aí para sua prova de domingo, certo? Conhecimentos que você vai ter que puxar aí da sua mente, trazer eles para o mundo da realidade, para que você venha marcar a opção correta. Você que leu a loja, você que se dedicou, vai estar preparado para enfrentar esta questãozinha aqui que pede a questão incorreta, certo? Pede a questão incorreta. Na minha opinião, Nonato Alves, na minha opinião de Nonato Alves ou Leivi Alves, como você preferir, questões que cobram opção incorreta acabam sendo mais fáceis do que questões que trazem a cobrança de questões de opção, marcar a opção correta, certo? Então você vai ver aqui nessa questão, tem assuntos que você sequer sabe do que se trata, mas quando você vê a incorreta você mata de cara. É esse tipo de questão aqui. Vamos ver? Olha só, questão de número 24, vamos lá? Compete à Justiça Militar do Estado processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares por crimes militares definidos em lei, bem como as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do tribunal do júri quando a vítima for civil. Opção B. A vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva e será composta por 3 magistrados de entrância inicial, intermediária e final. Opção C. A vara de delitos de organizações criminosas terá sede na capital e jurisdição em todo o território do estado do Ceará. Opção D. Turmas recursais serão em número de 3, as turmas recursais serão em número de 3, sendo 2 turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e 1 turma recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, cada uma delas com 3 membros titulares, todas sediadas na comarca de Fortaleza, com jurisdição e competência em todo o território do estado. Opção E, o Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção de direito público, a seção de direito privado, a seção criminal, as câmaras de direito público, as câmaras de direito privado e as câmaras criminais. Bom, pessoal, questão de número 24, questão grande, questão complexa, mas pede a opção incorreta, certo? Questão incorreta, a opção incorreta. E nossa opção incorreta, pessoal, é a opção de letra B. Olha só, a vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva? Sim, titularidade é coletiva. Será composta por 3 magistrados? Perfeito, será composta por 3 magistrados. Não é 4 não? Não, são 3 magistrados, tá? De entrâncias inicial, intermediária e final? Não, né, pessoal? É só de entrância final, tá ok? Olha só, o que é que traz aqui o nosso conhecimento do artigo 49b, para fundamentar essa questão de número 24, ela diz o seguinte: a vara de delitos de organizações criminosas, já a gente volta, tá, pessoal, para comentar as outras opções, claro, ok? A vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva, certo? Então, é uma unidade coletiva, certo? É um órgão coletivo. A vara de delitos das organizações criminosas tem titularidade coletiva. Não é só um juiz que trata dessa vara. E ela vai ser composta por quantos juízes? São desembargadores? Não, viu, pessoal? São juízes mesmo. Aquele magistrado de primeira instância, certo? Aquele ocupante de cargo público que fez o concurso para a magistratura, certo? Que ali entrou como juiz substituto, depois está lá como juiz titular da vara, certo? E o artigo 49 está tratando desta pessoa, desse elemento. A vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva, certo? Essa é a primeira informação importante que você tem que gravar. Será composta por 3 magistrados de entrância final, certo? 2 informações que você tem que gravar: 3 magistrados de entrância final, titularidade coletiva, 3 magistrados de entrância final, cujos cargos serão providos de acordo com os critérios previstos no artigo 93, inciso 2º e 8º-A da Constituição
Federal. Então, pessoal, essas informações que eu marquei para você são as informações mais importantes. Aqui você pode colocar magistrado de qualquer forma, um desembargador é um magistrado, um juiz é um magistrado. Então, é uma informação que não tem tanta relevância. Mas quando ele fala que a titularidade será feita por 3 magistrados, entenda que aqui esses magistrados de entrância final são juízes, certo? Esses elementos que eles estão falando aqui são juízes e não desembargadores, apesar de desembargador ser também um magistrado, mas aqui é juiz de entrância final. A vara de delitos de organizações criminosas terá titularidade coletiva e será composta por 3 magistrados de entrância final. Cuidado para não confundir com o número de membros das câmaras, certo? Aqui que lá são 4, aqui são 3, certo? Então, muito cuidado com essa informação. Eu vou passar adiante, pessoal. Questão de número 25, vamos adiante, vamos seguindo. Olha só, o Tribunal de Justiça, aliás, pede para julgar, tá? Então aqui você vai marcar se está correto ou se está errado, tá? Obviamente a nossa prova não é nesse formato de certo e errado, mas aqui é para fins didáticos. Esse formato de questão aqui, ele é muito interessante, tá ok? Então vamos lá. O Tribunal de Justiça, deixa eu apagar isso aqui, porque ficou bagunçado, né, pessoal? Vamos direitinho aqui para não ter nenhum... para não atrapalhar aqui a resolução da nossa questão. Então vamos lá. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação por 2/3 de seus membros, mediante resolução, poderá extinguir cargos vagos, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos de primeiro grau. Aliás, eu acabei comendo aqui a palavra dos órgãos de primeiro grau, viu, pessoal? Coloque órgãos de primeiro grau bem aqui, bem como a sua denominação, e ainda determinar a distribuição, a redistribuição dos feitos neles em curso, sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação por 2/3, olha só essas informações, mediante resolução, olha só essas informações, o tribunal, quem? Qual o órgão? O tribunal. O tribunal, por sua composição plenária, com aprovação por 2/3, mediante resolução, olha só o ato normativo, resolução, poderá extinguir cargos vagos, o cargo está provido, pessoal, o cargo está vago, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos órgãos de primeiro grau, aqui tem órgãos, tá? Dos órgãos de primeiro grau, bem como a sua denominação e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, sem aumento de despesa. É com aumento de despesa? Claro que não, né, pessoal? Se fosse com aumento de despesa, não seria resolução. Estou te ajudando a resolver essa questão. Sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Marca essa opção como certa ou como errada e adiante a gente volta com o gabarito dela, tá ok? Questãozinha bem simples, a gente já viu bastante, tanto no curso como aqui na resolução de questões. Vai lá. E aí, pessoal, o que foi que você marcou? O que você marcou nessa questão? Questãozinha bastante simples, tá, pessoal? Gabarito dessa questão, ela está correta, tá, pessoal? O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, essas informações aqui, que eu tinha até colocado no slide anterior, eu não vou marcar, você está vendo aqui que está correto, certo? Para a gente não perder tempo remarcando, certo? Aliás, vamos remarcar porque é melhor para revisar. O Tribunal de Justiça, está aqui ele, ó. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação de 2/3, olha o quórum, 2/3 do pleno, 2/3 do pleno, 2/3 do pleno, certo? Mediante resolução, qual é o ato normativo? É lei? É não. É resolução. Poderá fazer o quê? Agora pode fazer um monte de coisa, né, pessoal? Porque essa questão que nós estamos trazendo é uma questão cuja alteração ocorreu pouco antes do nosso edital ser lançado. Pouco antes do seu edital ser lançado, certo? Houve alteração na lei de organização judiciária, inclusive eu trouxe essas alterações em forma de PDF, encaminhei para todos que fizeram aquisição
do curso. Se você não recebeu essa atualização, certo? Entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que você já tem aí, ok? Ou se não tem, você vai ver no final, certo? Para que eu te mande essas retificações, tá ok? Desde que você tenha adquirido o nosso curso, certo? Então o Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação de 2/3 dos seus membros, mediante resolução, poderá extinguir. Olha só quantos verbos você vê aqui, ó. Extinguir cargos vagos, fixar, eu coloquei fixar como se fosse uma trissílaba, né, pessoal? Desculpa, né? Fixar, ok? Alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos órgãos de primeiro grau. Ou seja, todos os órgãos exceto o Tribunal de Justiça, bem como a sua denominação. Pode mudar o nome? Pode alterar a sua denominação, está aqui. E ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Tá ok, pessoal? Questãozinha 25, o fundamento dela vem lá do artigo 42. Eu não precisava ter trazido o artigo 42, precisava só ter trazido o parágrafo 1º, mas como ele foi essa questão, a base dessa questão, o fundamento dessa questão vem de um artigo que foi recentemente alterado, eu achei importante trazer para você aí esse conhecimento, tá ok? A Justiça de primeiro grau, ela é composta pelos seguintes órgãos, presta atenção: turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, tribunais do júri, certo? Aqui são os órgãos de primeiro grau do Poder Judiciário. Tribunais do júri, juizados especiais cíveis, criminais, cíveis e criminais e da Fazenda Pública, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, auditoria militar, juízes de direito substitutos e justiça de paz, além de outros que podem ser criados, certo? O segredo está aqui. A alteração veio no parágrafo 1º, não foi no caput do 42, não, foi no parágrafo 1º. Ali foi só uma revisão que a gente acabou de fazer. Artigo 42, parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação de 2/3 de seus membros, mediante o que, pessoal? Lei? Não, né, pessoal? Aqui aumentando a autonomia do Poder Judiciário, mediante resolução, pode fazer o quê? Extinguir cargos vagos, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos órgãos previstos nesse artigo. Por isso que eu trouxe o artigo 42, para que você saiba. A competência dos órgãos previstos, os órgãos previstos neste artigo. Quais são os órgãos deste artigo? Esses órgãos aqui, pessoal. Esses aqui, ó, do 1º ao 8º, tá ok? Do 1º ao 8º, esses órgãos aqui, todos de primeiro grau, tá, pessoal? Todos de primeiro grau. Todos esses órgãos aqui, ó, são órgãos de primeiro grau, tá ok? Desde que isso seja feito como, pessoal? Essa extinção de cargos, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação. Pode mudar o nome? Pode. E ainda determinar a redistribuição dos feitos, tirar o feito que corre num órgão desse e mudar para outro? Pode. Desde que seja para quê? Para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Desde que isso aconteça como, pessoal? Sem aumento de despesa. Por quê? Porque se for por aumento de despesa, não vai ser por meio de resolução, tá? Não seria por meio de resolução. Não poderia ser por meio de resolução. E seria por meio de quê? Seria por meio de lei, tá? Então, quando você lê nessa parte aqui, atente-se a essa informação. Sem aumento de despesa, tá? Sem aumento de despesa. Sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Essa é a versão nova do artigo 42, parágrafo 1º, que foi alterada neste ano, no ano de 2019, certo? A loja é de 2017, já veio passando aí por algumas pequenas alterações, não diria são muitas alterações, são poucas alterações,
mas fique atento a essa informação, tá? Principalmente a isso aqui que a gente acabou de ver, certo? Porque o examinador na prova do CESP para o cargo de juiz substituto, que é o cargo de entrada como magistrado no Poder Judiciário, ele tinha cobrado uma questão que foi aí assunto, teve recente alteração sobre o assunto. Então, examinadores, pessoal, não fique esperando muita colher de chá deles, não. Eles podem ver ali que o assunto, trocou o assunto tal, atualizaram o artigo tal, suprimiram a informação tal, ou alteraram o artigo tal, vou lá e fazer uma questão sobre aquilo ali, só para saber se o pessoal está estudando mesmo a loja de forma atualizada. Ou se o pessoal está estudando assim, empurrando com a barriga. Vou pegar esse assunto que acabaram de mexer, vou colocar na prova e vou pegar um monte de gente. E é assim que acontece e ele consegue. Tá ok, pessoal? Então isso não vai acontecer com a gente, porque tá aqui o artigo 42, parágrafo 1º, com alteração. Hoje, o Tribunal de Justiça, qual é o órgão, pessoal? Tribunal de Justiça. Aliás, deixa eu mexer aqui, deixa eu colocar para o marca-texto, mudando para o marca-texto. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, por 2/3 de seus membros, ou seja, 2/3 do pleno, mediante resolução, não é por meio de lei, é por resolução, não é por meio de lei, é por resolução, pode agora extinguir cargos vagos. Cuidado com essa informação, porque o cargo tem que estar vago. Para extinguir cargo provido, certo, pessoal? Isso aí é mais dificultoso, não poderia ser por meio de resolução, certo? Vai poder, por meio de resolução, extinguir cargos vagos, fixar, alterar, agregar, se tivesse provido seria por lei, claro, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação, e ainda determinar a redistribuição dos feitos, certo? O feito foi distribuído para um órgão X, por exemplo, a auditoria militar, certo? E ele poderia ser redistribuído, porventura, para um tribunal do júri, certo? Por exemplo, quando envolve morte de civis, certo? Aí vai sair da auditoria militar, por exemplo, e vai para o tribunal do júri, certo? Para ser julgado ali pelo tribunal de júri. É possível? É possível. Por que é possível? Porque a parte final diz, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional, desde que seja por interesse público, é possível fazer essa redistribuição dos feitos, ou até mesmo, pessoal, alterar o nome de um órgão desse aqui, ó. Por exemplo, juízes de direito, pode mudar para juízes de direito titulares, né? Titulares, aí coloca aqui do lado, juízes de direito titulares e juízes de direito substitutos. Pode haver alteração do nome desse órgão aqui, pessoal? É órgão, certo? Órgãos de primeiro grau, ok? Juízes de direito titulares, pode acontecer? Pode, certo? O artigo 42 está trazendo essa informação aí, ok? Pessoal, chegamos ao fim das nossas questões. Nossa, foram muitas questões que nós trouxemos hoje. Estou bem cansado aqui, tá, pessoal? Estou até suado porque eu desliguei aqui o ar para que não fizesse barulho, certo, pessoal? Peço perdão a você aí que veio escutando algum barulho que viesse da rua, mas eu faço isso aqui de coração, com animação muito grande. Eu disponho do meu tempo, certo, para vocês, para ajudar vocês aí a conseguir acertar várias questões na prova do dia 15, na prova de domingo agora. Tá chegando a hora, pessoal. Tranquilidade, revisão, leitura. Tranquilidade, revisão e leitura. Se possível, faça atividade física e beba muita água. Fique tranquilo, vá para a sua prova, porque a única coisa que você vai fazer é realizar um monte de questões, certo? Você já vinha fazendo isso, só que com regras diferentes, né? Sem poder conversar, sem poder levantar o que você quer e etc. Mas no mais é só resolver questões. Prova é isso, certo? No grosso é isso. O nosso curso, pessoal, ele ficou disponível aí por vários meses, certo? Para você que vem nessa reta final, quer fazer mais 100 questões comentadas da Lei de Organização Judiciária, esse é o nosso contato, certo? Entre em contato com 9611-0597, certo? 85 Fortaleza, para que você tenha questões comentadas, os assuntos mais importantes, e o preço segue o preço que vinha sendo praticado, certo? Aí durante essas últimas semanas após a saída do edital, apenas R$50 você pode estar adquirindo esse seu curso aí de 100 questões comentadas da loja para dar uma turbinada na sua preparação. Muita coisa que está ali na loja, pessoal. Eu tenho certeza, nossa, muita coisa mesmo. O examinador pode tirar assuntos que estão lá e fazer questões de prova. Eu sou Nonato Alves, deixo um forte abraço para você, pessoal.
Você que não é inscrito no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sino para receber notificações, certo? Deixe o seu like, por favor, se você gostou desse vídeo. Se você gostou dessa resolução de questões, eu peço que deixe a sua colaboração através do seu like, se você gostou, tá ok? Um forte abraço, pessoal, boa prova, certo? Que vocês tenham um ótimo resultado aí, que se saiam bem. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês aí nessa prova. A gente se vê, até breve, tchau, tchau. Concurso do TJ Ceará chegou, vai lá, arrebenta. Tchau, tchau.